como mesmo. que tu achou o teu propósito, cara? Você sempre soube e... Mas quem disse que eu tenho propósito? Cara, não sei. Otimista sobre Você minha parece um pessoa. cara feliz, cara. Eu sou uma pessoa Você é um feliz. cara que traz o... Eu Você sou é um cara que feliz. ama coisas que as pessoas não amam porque elas não se interessam. Então você é um cara interessado em coisas. Você Eu talvez... sou. E como... Eu tenho esse gosto pela experiência igual vocês. É isso. E como que você mantém-se fora do tédio? Eu realmente... Eu nunca me sinto entediado. Parece engraçado, né? Tipo, assim, uma das sensações, das emoções que eu tenho muito pouco na minha vida é tédio. Mas não é por uma questão boa. Eu não tenho tédio porque Não eu tô tem sempre... eu tô sempre soterrado sobre coisas. Então, se eu vou me sentir entediado, eu tenho um super ego forte, eu vou lá, né? Uma cobrança interior forte, eu vou lá resolver alguma das 150 coisas que estão sempre atrasadas na minha vida. Então, assim, uma questão é como você faz para existencialmente se sentir pleno? Essa pergunta é uma pergunta que eu não estou à altura de responder porque eu não me sinto existencialmente pleno. Agora, como é que eu... Mas você se sente perdido? Não, mas pelo menos, assim, tá, eu me sinto em algum lugar no meio do caminho. Mas como é que você não tem tédio? Ah, cara, tenho lá um monte de empresa, universidade, isso, aquilo, filha de 3 anos, e, etc e tal. E um, Tá sempre ocupado, a mente tá sempre trabalhando. e sempre tem uma fila de coisas que eu ainda não O fiz. Igor aprendeu essa lição antes de mim, eu acho. Eu sou o cara também que tem... não é que eu nunca me sinto entediado, mas quando eu me sinto entediado, eu tenho alguma coisa pra buscar, que nem você. Tenho filha, tenho trabalho pra cacete, então eu fico inventando umas paradas pra manter o cérebro funcionando, pra manter ele correndo. Eu acho que isso é fundamental, cara. A gente tem que sempre ter aí sim um caminho de um propósito bem humilde, tá? Não é um grande propósito. Propósitozinho, que é, pelo menos a próxima milha, ela tá lá pra você. Né? Você acordar de manhã num dia e falar assim, poxa, mas o que eu tenho pra fazer da minha vida? Nada? É muito doloroso. Até tem uma coisa engraçada, que tem uns estudos que mostram, olha que coisa que parece anti-intuitiva, que excesso de descanso faz mal. As pessoas se sentem mal. Quando você, por exemplo, assim, se você, olha só, tem um experimento que é assim, você põe pessoas numa sala de espera, tá? Elas ficam lá um monte de tempo. Aí você fala pra ela assim, ó, esse aqui pode fazer uma coisa, que é uma tarefa, tipo, separar as bolinhas dessas duas caixas, um negócio insuportável. Tá? Tem 5.000 bolinhas numa caixa e 3.000 na outra, você tem que arrumar pra elas ficarem da mesma cor numa caixa e na outra. Aí outras pessoas não tem que fazer nada. Você pergunta para as pessoas quem quer arrumar as bolinhas, ninguém quer. Se você vê no final, quem arrumou as bolinhas se sente mais feliz. Então tem isso, você tem que ter esse caminho para se sentir bem dentro da nossa sociedade. Quer dizer que sempre você precisa disso? Não. Mas na lógica da nossa sociedade facilita muito. O nosso cérebro não é... Ele não foi arquitetado, ele não foi criado, não foi arquitetado, ele não existe pra ficar no ócio, né? Sim, exatamente. Será ele não que evoluiu não? para isso. Eu acho que não. Porque Sabe por que não? que... Porque ele custa. Mas Ele antigamente... custa energia. Não, faz sentido. Que Mas raio você vai ter um troço que gasta uma energia monstruosa em cima da tua cabeça pra nada? faz sentido, assim, mas uma coisa que eu fico pensando é que antigamente a gente tinha mais tempo ósseo, né? Tipo, de ficar pensando, não tá fazendo nada, sabe? A gente sempre agora tá no celular, não tem mais aquele tempo ósseo. Ah, tá, antigamente, alguns anos atrás. Eu Porque imagino... há 1000 anos atrás, eu acho que não, hein? Será que... Não sei, eu não imagino, mas é que, tipo, os caras caçavam. Eu sei que o ser humano, por exemplo, desenvolveu uma habilidade muito foda de ficar muito tempo sem comer. Porque existiam momentos que eles não conseguiam comer. O que eles faziam? Se eles não conseguiam comer, não tinha comida, eles ficavam um tempo em jejum. Será que eles não ficavam num ócio? Isso que você tá falando é... Putz, muito bom. Sim, com certeza, com certeza. A hora que você não tá... Sim, a fome é uma constante na história da humanidade até recentemente. Na verdade, ainda é hoje em dia, né? Mas por uma questão que é de mera desigualdade, maldade do ser humano, dava para resolver o problema da fome. Total. Mas por muito tempo não dava para resolver mesmo. E, de fato, uma coisa que você faz quando você tem uma perspectiva de fome de longo prazo, gasta pouca energia. Então eu concordo com você. No fundo, você tem razão. Isso que eu falei não é verdade. Mas tem uma coisa sobre o cérebro que é interessante, né, que é o contraponto, que é o seguinte. O cérebro se degenera conforme você exercita pouco ele. Então tem alguma coisa biológica te colocando num alinhamento para você fazer uso. O cérebro não é aquela coisa que você, tipo assim, putz, eu usei uma calça jeans 5.000 vezes, putz, agora tem que jogar fora. Não, é o contrário. Você vai exercitando e ele se torna mais resiliente. Com certeza, não. Então tem um sinal aí de que é bom usar. Não, com certeza. Na verdade, o meu argumento é mais que acho que a gente chegou num momento da sociedade
e por causa da tecnologia, dos celulares e tal, que a gente tá usando muito o nosso cérebro, mas com pouca coisa produtiva. Concordo E aí, inteiramente. eu acho que talvez isso não tenha um efeito bom. no Isso final tem um das contas. efeito muito ruim. E eu te digo mais, você está tocando num ponto que é o meu próximo assunto que eu vou escrever sobre ele, e ninguém que esteja assistindo aí, nenhum colunista me roube, que é sobre a demência digital. Tá? O que é isso? Eu entendo que os processos cognitivos que há 3.000 anos atrás representavam esse surplus de neurônio, tá? Que estavam lá associados a isso, e que foram declinando, eles estão declinando mais rapidamente agora. E a gente converge a um aumento da demência, tá? Na terceira idade, que não vai ser perceptível. Por quê? Porque os remédios, os tratamentos para Alzheimer e outras demências estão evoluindo muito rápido. Mas, vamos dizer assim, esses tratamentos precisam ter muito maior eficácia. Então, o negócio vai declinar, sim, do ponto de vista do que poderia ser. A gente não vai perceber porque os remédios estão avançando junto, por causa desse esforço. E eu te digo mais, o que já está acontecendo, isso eu assino embaixo, é um aumento dos casos de problemas cognitivos, não vou chamar isso de doença, mas problemas cognitivos na infância por causa dessas muletas, excesso de muleta digital. Então, tal como a gente converge a uma demência digital com a tecnologia, com vamos dizer assim, a generalização, universalização das tecnologias entre os idosos, sobretudo quando os idosos estão sozinhos, então faz companhia, fica o robô de companhia, essa coisa toda que está começando a rolar agora e vai se tornar hegemônico, a gente tem na infância esse cada vez mais essa tendência a simplesmente considerar que você busca no Google, que isso é aquilo, que você não precisa aprender nada e etc e tal. E essas muletas efetivamente geram efeitos de longo prazo, porque genes ligados ao desenvolvimento do cérebro acabam não se expressando com a mesma intensidade. Aí o negócio gera efeito de longo prazo e nesse sentido é irreversível. Pode crer. Você ia perguntar uma coisa? Não, eu ia falar que isso tem a ver com o que você estava falando sobre a aula em VR. Sim, a aula em VR Total, emburrece. boa É isso conexão, mesmo, realmente. puta, total. Eu acho que é isso. Eu sou meio receoso em relação a esse avanço todo de aula em VR, etc e tal, porque eu sinto que faz parte desse mesmo processo que tem 3.000 anos, mas agora está se acelerando e que vai atingir crianças e idosos, sobretudo. E aí, tu acha que aí a gente entra num jeito de criar os filhos. A gente devia segurar mais a onda dele com as telas? Ou a gente devia... Eu não sei, cara. Porque assim, as minhas filhas, elas passam bastante tempo do dia com alguma tela na mão. Bastante tempo. Até tem o tempo lá que elas não estão, mas a maior parte do tempo que elas não estão na escola, elas estão com alguma tela. E assim, do jeito que eu percebo, parece que tem ajudado no desenvolvimento delas, inclusive a transitar, a navegar no mundo digital. Eu tinha até comentado isso. Pois é. Mas assim, até que ponto isso é Como que a gente- interessante? Cadê Não- o corte? A linha de corte. pois Essa é. puta pergunta sensacional. Eu não sei como dizer onde está a linha de corte. Eu sei dizer algo sobre a postura que está por trás. Que assim, quando você está delegando a devices aquilo que você deveria pensar e não armazenar, a coisa está indo errado. Tá? Então, isso é uma coisa que assim, eu não faço hoje em dia. Tá? Assim, não faço. Então, tem assuntos, por exemplo, que eu até acho que a gente tem umas coisas que a gente pode discutir hoje que tem a ver com esse assunto, por exemplo, funcionamento do cérebro e outras coisas mais. Chega num determinado ponto, ali, eu falo, não importa que eu tenho isso aqui, eu tenho essa referência, essa outra. Não, isso aqui eu realmente preciso entender. Não importa quanto tempo demorar, não importa o nível de esforço, eu preciso passar essa milha aqui. Se você começa a entender que, pô, no fundo eu não preciso passar essa milha, porque tá lá, tá dado. Aí o negócio tá indo mal. Então eu acho que internamente o marcador é bem claro. Agora, externamente, como é que a gente vê? Não dá para dizer, porque eu acho que não é excesso não é quanto se usa, é muito Como, o quanto né? se delega o pensar, o como. Entendi. Então a gente tá falando de, por exemplo, eu não preciso aprender a fazer uma continha de multiplicar porque tem a calculadora. Esse é um ponto, porque, por exemplo, a calculadora, ela não vai te dar um armazenamento, ela vai te dar um processo. Começar a perder processo para a máquina, eu acho perigoso. Então, eu acho que você tem um momento da vida que você tem que passar pelos processos mesmo, na escola, porque os processos não são importantes em si, né? Ninguém vai usar cálculo química orgânica na vida adulta, né? Quer dizer, exceto os químicos. Não é isso.
é como pensar as coisas. Se você perde o pensar, acho que a coisa não... Enfim, tem toda uma camada de entendimento de mundo que você pode ter.